dar início, então, à apresentação do trabalho, então, proposto pela professora Anne, tá? Sobre precarização do trabalho. O artigo escolhido pelo nosso grupo foi Tipologias da Precarização do Trabalho na Atenção Básica, um estudo etnográfico, tá? Os autores são Paulo Roberto e Duliane Macedo. Esse artigo ele foi publicado nesse ano agora de 2020, em junho. O objetivo central, então, desse artigo foi analisar e identificar tipologias da precarização do trabalho na atenção básica, né? Utilizando, né, a perspectiva do trabalho já elaborado pelos autores Graça Druck e Tânia Franco. O que será debatido, então, dentro desse artigo? A precarização do trabalho na atenção básica. O que é a atenção básica? A atenção básica ou a atenção primária em saúde, ela é conhecida, então, como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, tá? É um atendimento inicial, tá? Que tem como objetivo, então, prevenção de saúdes e solucionar casos não tão graves, né, dentro desses setores, né? E encaminhar, então, para setores mais especializados, pacientes que possuem doenças mais graves, tá? Então, essa atenção básica, ela funciona como um filtro, né, que é capaz de organizar, então, o fluxo do serviço nas redes de saúde, tanto dos menos graves quanto dos mais complexos, tá? No Brasil, existem vários tipos de programas governamentais que são relacionados, então, à atenção básica, tá? Um deles é o ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família, que leva serviços multidisciplinares, então, às comunidades, tá? Esses serviços, eles são levados às comunidades através das UBS, tá? Que nós conhecemos como os postos de saúde, tá? Onde nós temos consultas, exames, vacinas, radiografias, programas preventivos sobre tabagismo, pressão alta, diabetes e coisas desse tipo. Como a precarização, então, afeta esses trabalhadores também vai ser debatido, tá? Qual é o envolvimento de cada um, né, dentro dessa relação, né? Também será debatido, então, a precarização do trabalho no âmbito da atenção básica, né? E vai ser explorado, né, através de 6 tipologias que são descritas, então, pelos autores que foram citados, e durante o desenvolvimento do nosso trabalho vão ser citadas, então, essas tipologias e de que forma, né, elas foram caracterizando, então, essa análise que foi realizada. Como o estudo compreende a precarização no conceito implícito e explícito, né? Então, nós temos 2 pontos. A atenção básica, ela apresenta desafios para a sua construção e disseminação que estão ligadas a questões importantes. Essas questões são questões financeiras, questões de planejamento, né? Questões de formação de trabalhadores, desenvolvimento desses trabalhadores, né? De ter planos, então, que desenvolvam e que promovam a saúde, né, desses usuários. Porém, existe uma certa descaracterização, então, desse programa, né, que nas suas diretrizes dentro do SUS, ele deveria prestar um tipo de serviço e ter, então, todas essas características, né, de ser realmente um filtro, né, dentro do sistema de saúde, né? Por quê? Esse trabalho ele é desenvolvido sobre uma política de precarização já do trabalho e desses trabalhadores que estão ali, então, fazendo parte desse processo, tá? E esses trabalhadores, eles precisam se ajustar, então, à realidade para atender essas demandas, né? Isso também acaba tornando, então, esse trabalho muito árduo, né? A criação, não existe uma criação, deveria existir, então, a criação de algum modelo que pudesse, então, gerir esse processo de trabalho da saúde e que esse processo também fosse alinhado, então, à condição produtiva e a essa precarização que ocorre, né? Então, não existe
existe, então, essa descaracterização, né, pois não existe essa consonância, né, entre as diretrizes que são estabelecidas no SUS e o que realmente ocorre, né, o que realmente é direcionado a esse atendimento básico, né, a esses postos de saúde. Uma outra questão, então, seria a precarização do trabalho. Ele afeta diretamente a essa população e os trabalhadores dessa área. Em que sentido? Né? Muitos usuários acabam tendo dificuldade de acessar esse tipo de serviço, né? Esses usuários às vezes se expõem então a condições precárias desses lugares, né? Porque são lugares que às vezes não recebem manutenção, não possuem dinheiro, né? Para poder se manter então dentro de um padrão que tu olhe e diga, não, é um posto de saúde, aqui eu vou ser bem atendido, então às vezes, né, estão caindo aos pedaços, né? Isso agride também negativamente a saúde e a segurança, né, desse paciente, né? Com relação aos trabalhadores, os trabalhadores, eles são afetados de inúmeras formas, né? Esses locais, normalmente, elas não possuem materiais e insumos, né? Medicamentos para conseguir, então, dar o atendimento necessário para todas as pessoas, né? As cargas horárias desses funcionários são enormes, né? Os locais são inadequados. Isso tudo resulta em conflitos, né? Nas relações interpessoais. Existe, então, um enfraquecimento, né? Uma vulnerabilidade, né? Desse vínculo entre o trabalhador, né? Que está tentando ele prestar um serviço a essa população. E o trabalhador, né? Acaba, então, ficando desmotivado, né? E isso resulta, então, em uma baixa eficácia, né? Desse trabalho, desse filtro que deveria transformar o sistema de saúde no Brasil. O método utilizado na pesquisa foi um estudo quantitativo do tipo etnográfico, tá? O que é esse estudo etnográfico, tá? Ele é a etnografia é um ramo da etnografia, tá? O que é etnografia? É estudar um determinado grupo social. Só que na etnografia são estudados comportamentos de indivíduos em grupos sociais na internet, tá? E as dinâmicas desses grupos no ambiente online e offline, tá? O campo empírico utilizado, então, para fazer esse trabalho foi a plataforma YouTube. Foram selecionados 9 vídeos, tá? Com o critério de apresentar imagens que fossem relacionadas, então, com as tipologias da precarização do trabalho, né? E que foram postados desde 2013. Então, vou dar 2 exemplos desses vídeos que estão, então, que foram utilizados para fazer esse trabalho, que foi denúncias, né, do corpo de enfermagem sobre a precariedade de trabalho nos postos de saúde e também demissões de funcionários de clínicas de família em massa, né, e assim por diante, né, foram 9 vídeos. Bom, eu irei falar sobre os indicadores que foram utilizados durante o estudo. Para uma melhor compreensão do resultado, foi caracterizado os dados conforme a definição das tipologias da precarização dos trabalhos descrita por Truck e Fran. Foram utilizadas 6 tipologias da precarização do trabalho: vulnerabilidade das formas de inserção, identificação do trabalho e terceirização, insegurança e saúde do trabalho, perdas das identidades individuais e coletivas, fragilização da organização dos trabalhadores e condenação de descarte dos direitos do trabalhador. Dessas 6 tipologias estudadas, foram encontradas 4 durante o estudo, e eu vou apresentar elas agora. A vulnerabilidade das formas de inserção foi evidenciada na vulnerabilidade das formas de inserção dos trabalhadores da atenção básica, que caracteriza por contratações precárias, demonstrando pelo tipo de contrato inseguro. No estudo foi observado que cada contratação de agentes comunitários eram realizadas de maneira diferente, podendo ser por organização social. O contrato temporário também evidenciou o número de demissão dos agentes comunitários eram significativos e acontecendo sem justificativa. Intensificação do trabalho e terceirização. Nessa categoria foi evidenciado que os trabalhadores da atenção básica
se sentem sobrecarregados com a quantidade e o acúmulo de demanda que precisam solucionar na unidade de saúde. Em um vídeo, o enfermeiro narra o acúmulo de atividades que ele tinha, pois precisava desenvolver atividades de assistência e gerenciais, exercer sua capacidade de liderança e apoio à equipe de enfermagem e agente de comunicados da saúde. O subdimensionamento de enfermeiros da unidade de saúde repercute na espera de usuários para conseguir atendimento, interferindo na garantia de acesso à assistência, provocando baixa adesão e confiabilidade no serviço. As enfermeiras estão envolvidas com todas as ações de saúde e são responsáveis por desenvolver programas estratégicos no âmbito da atenção básica. A falta de material e insumos também são evidenciados nessa categoria, comprometendo a assistência ao usuário, interrompendo o atendimento, condicionamento e desempenho dos trabalhadores e requerendo solução por meio de improviso. Nesse requisito, uma enfermeira relata que há mais de uma semana está sem material para atender as gestantes. Chegavam e voltavam para suas casas, pois não tinham maca para atendimento. Faltava medicação e insumo necessário para atendimento, ocasionando a limitação da prática clínica e na assistência integral para a gestante. A contratação de terceirizada de agente comunitário por diferentes organizações sociais revela a precarização do contrato de agente comunitário e terceirização nos serviços públicos da atenção básica. Denota que a responsabilidade direta da assistência da gestão pública para entidades privadas. A perda da identidade individual e coletivo. O medo do desemprego foi evidenciado nessa categoria como principal elemento que favorece a perda da identidade individual e coletiva. A inconstância, a fragilidade dos vínculos, a falta de proteção do contrato pode gerar esse tipo de sentimento, que acarreta preocupação para trabalhadores e dificulta o planejamento de sua vida familiar. Foi apresentado um relato de funcionários que têm medo que a empresa decrete falência, pois isso irá atrapalhar seu planejamento familiar e criar um constrangimento e preocupação grande para o profissional. A condenação e descarte do direito do trabalhador. Nessa categoria foi evidenciado um pouco de diálogo negociado entre trabalhador e empregador, por uma solução de problemas e conflito entre as partes, gerando angústia e ansiedade do trabalhador, além de incerteza sobre seu futuro profissional. A ausência de resposta faz emergir sentimentos de desvalorização do trabalhador. Outro aspecto identificado nessa tipologia é o atraso salarial, situação de descumprimento de direitos trabalhistas e comune a reivindicação de trabalhadores por meio de mobilização coletivas, paralisações e greves, que também elevam o índice de demissão a pedido. A parte empregadora pouco se posiciona e não esclarece sobre a possibilidade de resoluções dos conflitos relacionados aos direitos trabalhistas. Relações de dados de precarização e flexibilidade, relações de trabalho ou terceirização. A contratação terceirizada de agentes comunitários de saúde por diferentes organizações sociais revela a precarização dos contratos e terceirização dos serviços públicos de atenção básica. Bom, a gente percebe no decorrer também do trabalho que há uma grande rotatividade desses profissionais e isso interfere na qualificação desses trabalhadores, além de interferir na relação de usuário profissional pela rotina de quebra de vínculo com esses pacientes, visto que esses agentes comunitários de saúde deveriam exercer atividade permanente, pois isso é preciso estruturar uma relação com a população atendida. É preciso criar esse vínculo paciente com o profissional da saúde, para que haja um melhor atendimento, um atendimento de qualidade, né? Que é o que não ocorre nesses casos, pois essa rotatividade de funcionários acaba que o profissional acaba indo um pouco a pouco em vários locais diferentes, atendendo pessoas diferentes, e não acaba criando esse vínculo com o paciente, que é muito importante na área da saúde.
relações de dados de precarização e flexibilidade, relações de trabalho ou terceirização. A contratação terceirizada de agentes comunitários de saúde por diferentes organizações sociais revela a precarização dos contratos e terceirização de serviços públicos de atenção básica. Bom, a gente percebe no decorrer também do trabalho que há uma grande rotatividade desses profissionais e isso interfere na qualificação desses trabalhadores, além de interferir na relação de usuário profissional pela rotina de quebra de vínculo com esses pacientes, visto que esses agentes comunitários de saúde deveriam exercer atividade permanente, pois isso é preciso estruturar uma relação com a população atendida. É preciso criar esse vínculo paciente com o profissional da saúde, para que haja um melhor atendimento, um atendimento de qualidade, né? Que é o que não ocorre nesses casos, pois essa rotatividade de funcionários acaba que o profissional acaba indo um pouco a pouco em vários locais diferentes, atendendo pessoas diferentes, e não acaba criando esse vínculo com o paciente, que é muito importante na área da saúde.